Gostaria de orar para começar. Senhor amado, Pai querido, muito obrigado por estar nos conduzindo. Senhor, te pedimos humildemente a bênção para esse momento da palavra. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Senhor, unja o meu falar. Senhor, livra-me do meu próprio entendimento, da minha própria sabedoria. Que o Senhor me dê a sabedoria para compartilhar sobre José. Que o Senhor possa ungir o meu falar segundo o teu coração. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor unja o ouvido dos irmãos. Que o Senhor prepare o coração para receber essa palavra. Venha, Pai, com os teus arados e revire a terra do nosso coração, tirando toda a rocha, todo o espinho, todo o pedregulho, Senhor. E prepare o nosso coração uma terra fértil para receber a tua palavra, para que a sua palavra possa cair em nosso coração, possa crescer, possa prosperar e possa dar frutos, Senhor. Ó Senhor, abençoe esse momento. Em nome de Jesus nós expulsamos a Satanás. Qualquer armadilha, qualquer tentativa em impedir essa comunhão, ó, nós amarramos em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. Amém. Já havia dado um spoiler da mensagem de hoje, né? Quem que é hoje? O primeiro? Josué? Não, vai ser em ordem. José. Então, antes de Josué, vem José. Às vezes eu se confundo, tá? Oh, mas então hoje o nosso personagem é José. E por que esse tema para o acampamento? Jovens que escolheram a Deus. O nosso objetivo é colocar o escolheram para escolherão. Então, jovens que escolheram a Deus, incentivaram ou fizeram jovens a escolher ao Senhor, que escolherão o Senhor. Então, o nosso objetivo, o encargo da mensagem, é falar como esses jovens se posicionavam, como eles se comportavam, o quanto eles conheciam o Senhor. Então é esse o objetivo da gente falar de José. Para falar sobre José, são vários capítulos. Então a gente não vai conseguir ler. A gente vai passar por alguns para a gente poder entender um pouquinho, tá? Então abre aí a sua Bíblia lá em Gênesis 37. Versículo 4. Só para a gente ver um contraponto, assim. Quais são os altos e baixos da história de José? Olha lá. Gênesis 37, versículo 4. Vamos ler junto, bem forte? Vendo, pois, seus irmãos... Vocês encontraram? Gênesis 37, versículo 4. Então vamos ler junto. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Imagina, você odiar uma pessoa e você não conseguir falar pacificamente com ele. Que é isso? Imagina que eu tô com esse sentimento aqui com o Lucas. Eu não tô, tá? Eu tô usando. Então, eu vou falar assim, ô Lucas, é hora do almoço. Como que eu ia chamar ele pra almoçar? Vai almoçar! Vai lá, comer! Eu consigo, tenho paciência, consigo ser amoroso com ele. Já pensou você viver assim? Seus irmãos tratarem você assim? O que você fez? Nada, seu pai que te amou, o pai dele, Jacó amava ele. Agora vamos ver
um outro ponto. Abre lá, Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41, do 38 ao 40, a gente vai ler, tá bom? Vamos ler junto? Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Alguém que os irmãos não falavam nem pacificamente com ele. E agora nós vemos o faraó do Egito. Pensa numa autoridade importante. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Pensou ele chegar para você e falar assim: acharíamos porventura alguém como você? Pensou? Eu estou usando o exemplo do Donald Trump porque ele é uma autoridade política internacional reconhecida. Naquela época o Egito era uma potência militar, era uma potência. E nós vamos ver que José fez prosperar financeiramente ainda mais o Egito. E alguém chega e fala: quem é igual esse rapazinho? Quem é tão sábio? Ele tem a presença de Deus. Que rapaz impressionante. Olha que contraponto. A família não suportava, nem tratava bem. Mas as autoridades admiravam, a ponto dele falar: ó, só o faraó é acima de você. Quem você governa aí. Interessante, né? Um personagem curioso. Vamos. Como a gente não vai conseguir ler todos os capítulos, vamos fazer um resumo da história de José, perdão, juntos. Quero convidar vocês, mas é para vocês participarem. Como começa a história de José? Vamos começar lá do começo, do nascimento dele. E, e ele era filho da velhice de Jacó também. Era um dos últimos, o novinho. Então era o xodó do papai. Então começou ali, é o xodó do papai, é o último, caçula. E o pai dele dá um presente diferente para ele, alguém lembra? Hã? Uma túnica. Chama a túnica talar de mangas comprida. E fala na Bíblia que ela era toda colorida. Imagina, não dava para perder no parquinho. Todo mundo conseguia ver ele de longe. Chega lá com a roupa toda colorida. Imagina que a gente está falando de uma de um de um pessoal, a gente tinha uma indústria. Hoje é fácil você fazer uma roupa colorida, mas naquele tempo era difícil. Então ter uma roupa colorida era algo diferente, era algo único. E ele ganhou essa roupa colorida, essa túnica aí. Aí os irmãos dele ficaram mais enciumados. Ficaram mais enciumados ainda. Provavelmente não era algo barato, era algo caro. Isso desperta os ciúmes nos irmãos dele. E, e os irmãos deles traçam um plano de matar ele. Os irmãos deles querem matar ele. Todos concordam em matar ele, vocês lembram? Hã? Teve um que queria matar ele. Quem que era? Hã? Mais alguém? Simeão. Hã? Ele queria impedir. Oh,
Ele queria impedir. Ele falou, não, vamos deixar ele no buraco, à noite eu venho e depois eu liberto ele. Só que provavelmente ele deve ter saído, a hora que deixaram o José lá no buraco, ele chegou lá à noite e o José não estava mais lá. Daí ele rasga a roupa dele. Fala, o que eu vou falar pro meu pai? Fala, o filho favorito seu sumiu. Então, só para lembrar um pouco, os irmãos deles foram levar o rebanho para pastagem. E daí o pai de José, Jacó, pediu para ele ir atrás. E ele foi. Daí ele chegou com a roupa colorida, viram de longe, ele vindo com a roupa colorida, vamos matar ele. E aí fizeram. Só que eles não mataram, eles decidiram vender ele como escravo. E ele foi pro Egito. Chegando lá no Egito, ele foi vendido por um homem chamado Potifar. E esse homem, ele era alguém financeiramente muito bem. E José começou a demonstrar um rapaz de muita confiança, a ponto do Potifar dar tudo na mão dele. A Bíblia fala que ele só sentava na mesa para comer o pão. Ele nem sabia se tinha ingrediente, o que faltava na despensa, se tinha óleo, se tinha trigo. Tudo era José que controlava. E o pai de José deram a notícia dele, seu filho morreu. Pegaram a túnica, a roupa colorida, colocaram o sangue de um bode e levaram para o pai dele. O pai dele concluiu, meu filho foi devorado. E sabe o que é interessante? Jacó, quando ele enganou o pai dele, pela primogenitura, que ele foi lá e pediu a bênção, ele matou um animal, pegou a pele do animal, colocou sobre ele, e foi lá, e o pai dele apalpou, viu que era peludo, achou que era o irmão. Da mesma forma que ele enganou o pai dele, os filhos dele enganaram ele. E é interessante que a Bíblia, ela expõe as falhas ela não oculta. Eles foram homens que se posicionaram para Deus, mas eles também fizeram coisa errada. E a Bíblia, ela conta. Então ele enganou, mas agora ele foi enganado. Daí, lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar, a Bíblia fala que José era bonito, de boa aparência. Resolveu agarrar José. Queria dar uns beijos nele. Queria ficar com ele. Falou, José agora é meu crush. E aí? José falou, não, eu não vou fazer isso. Isso é uma ofensa para o meu senhor, para Potifar, que me confia. É uma traição contra ele, mas também é um pecado contra meu Deus. Eu não vou fazer isso. E a palavra fala que ela insistia nisso. Mas ele se posicionou firmemente. Até que um dia ela tenta agarrar ele e ele sai correndo. E deixa a roupa lá. De novo, a roupa de José traz problema para ele. Daí ela vai lá e conta uma versão toda distorcida e fala, José tentou me agarrar e tá aqui a roupa dele, eu gritei e ele saiu correndo. E José vai pra cadeia. Na cadeia, José começa os guardas da cadeia começam a confiar em José a ponto de dar a chave e falar, você governa e cuida aí da cadeia, você é o líder, e ele cuidava de todo mundo na cadeia. Só que um dia ele repara que tem dois homens tristes, uma pessoa triste. E ele vai lá e pergunta, e ele fala que teve um sonho, e José interpreta o sonho dele, fala que ele vai voltar a poder servir o faraó do Egito. E o outro homem também tinha tido um sonho, que era o padeiro do rei, e ele fala, eu também tive um sonho, só que meu sonho é assim. Ele falou, você daqui 3 dias vai ser decapitado, e as aves vai comer a sua carne. E realmente aconteceu.
José pede para o homem, fala, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim, fala de mim. E ele é esquecido por 2 anos. Depois disso, faraó tem um sonho. Quem lembra qual era o sonho do faraó? Isso. As vacas magras comem a gorda. Esse foi o primeiro. Depois ele teve outro sonho. Qual que era? Oi? Quase. Espiga. As espigas de milho. Assim como o Noah falou, 7 espigas gordinhas, bonitinhas, 7 espigas feias. E as feias comiam. E aí o rei ficou, o faraó, perdão, ficou perturbado. O que está acontecendo? Que sonho é esse? E chama todos os sábios e ninguém consegue falar o que está acontecendo. Aí o copeiro do rei lembra, fala, poxa, eu tava devendo um favor pro rapazinho lá na cadeia. Lembrei, tem um menininho lá, um hebreu lá, um tal de José. O pessoal chama ele de Zé, lá na cadeia. Ele consegue ver sonho, viu, Farol? Oh, traz ele aqui. Só que fizeram dar um banho, José, fazer a barba, colocar uma roupa. Não se apresenta Farol a qualquer jeito. Então, ele chega lá e Farol fala, ó, meu sonho é esse. Ele fala, é simples. Ele fala, você consegue? Ele falou, eu não, Deus me capacita para isso. Mas o seu sonho é o Egito vai ter 7 anos de muita fartura. Depois vai ter 7 anos de muita fome. E era isso que o rei tinha pedido. Mas ele vai além. Ele fala, você tem que pegar um homem sábio, guardar todo o mantimento para esses 7 anos de dificuldade poder suprir. Aí entra a parte que a gente leu. O Faraó fala, poxa, quem é tão sábio quanto você? Ah, então você vai ser meu governador. E ele passa a ser a maior autoridade depois de Faraó no Egito. E depois disso, os irmãos dele vêm, a fome começa a vir por toda a região. E aí ele tem um conflito. E agora? O que eu faço com meus irmãos? O que eu faço com a esposa de Potifar? Imagina você é jovem, você foi pra cadeia. Lembra que você ir pro rei, você precisaram fazer a barba e te dar um banhinho. Então não tava uma condição muito boa. A hora que você vira governador de Egito. Eu não sei, eu acho que ia passar alguém com uma carruagem bem bonita lá na porta de Potifar, mano. Quero falar com a sua esposa. Mas a Bíblia não fala que ele fez isso. Daí ele se casa, ele tem uma esposa, a filha de alguém importante, ele tem 2 filhos. E o nome dos filhos dele dá a entender, ele fala, foi uma fase ruim. Não preciso mais do... Foi uma fase ruim que me chegou até aqui. Agora eu tô bem financeiramente, tenho minha família. Daqui a pouco ele vê os irmãos dele virem pedir comida. E ali a gente vê um conflito, que é o que a gente vai falar um pouco sobre José. E agora? Eu perdoo ou eu mando eles pra cadeia? Então, um breve resumo da história de José. Quem aqui não conhecia a história de José? Que bom, todos conheciam. Então a gente podia até ter pulado o resumo. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco do caráter desse personagem? Como que era José? O que José sentia? Então eu quero convidar vocês para ler alguns versículos para a gente entender um pouco do dia a dia do José. Assim como eu perguntei para o Isaac naquela hora, vamos ver o que a Bíblia fala sobre José. Abre lá, Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, 2. Olha o que fala lá. Essa é a história de Jacó.
Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Talvez um dos motivos do ódio dos irmãos. Como que era o caráter de José? Era um companheirinho. Mesmo novo, ele ia atrás dos mais velhos. Mas se alguém aprontava alguma coisa, o que ele fazia? Contava pro pai. Oh, imagina ele chegando lá em Jacó. Ô pai, Judá tacou pedra lá no telhado do vizinho. Na hora que tava apacentando o rebanho. Ô pai, passou tal pessoa e o Simeão xingou. Como? Ele ia lá e contava tudo pro pai dele. Eu tô aqui inventando, mas eu acredito que era assim. Não sei. Ó, o Judá Cafunda jogou pedra no olho do filho do vizinho lá. E os irmãos dele ficavam esse dedo duro. Ou como se chama aí, esse X9. É X9, né? Entrega. Um do motivo dos ódios dos irmãos dele. Mas aqui nós podemos notar algo interessante. José era verdadeiro. Eu não posso concordar, eu não posso impedir o Davi de pecar. Mas eu posso não concordar com o pecado dele. Então, se o Davi errou e é algo sério, fala, Davi, você errou. Você fez algo sério. E a própria palavra fala, se seu irmão errou, você falou com ele e não deu bola, a autoridade da igreja fala, ó, o irmão tá errando. O irmão ali errou. Então, esse era algo do caráter dele, mas nós vemos que a própria palavra mostra isso. Ah, mas é chato ser dedo duro. O mundo aí, na criminalidade, quem faz isso é odiado. Mas isso é algo do caráter de Deus. Você não conviver com o pecado. O pecado, ele não pode ser escondido. Ele tem que ser exposto. Você tem que colocar ele para o Senhor. Falar, Senhor, eu errei. Eu fiz isso. Não esconda isso dentro de você. Na verdade, você não esconde. Mas quando você confessa, isso é uma humildade. Você fala, Senhor, eu errei. Eu admito. Eu errei. Me perdoa. Então, uma primeira característica, não escondia os erros e não concordava com os erros dos seus irmãos. Imagina, 10 irmãos fazendo uma coisa errada e só você sendo contra. Quem aqui tem mais de um irmão? Você já foi contra a opinião dos seus irmãos? É difícil a vida a partir dali, né? Quando você se posiciona assim. Se os seus irmãos decidem, vamos apertar a campainha do vizinho. Você fala, não, é difícil. Se você ainda entregar para os seus pais, mas note que ele tinha essa postura. Por mais que isso é algo difícil, José se posicionava e fazia o que era correto. Uma segunda característica. Olha lá, Gênesis 37, versículo 13. Perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho e Siquém? Vem, enviar-te-ei a ele. Respondeu José: eis-me aqui. Olha como José era obediente. Oh, eu não sei vocês. Sua mãe fala, vai ali no mercado para mim. Você fala, eis-me aqui. Fala, eu? O Noah fala, manda o Jeremias. Ou não? Eu sou mais novo, menor. Eu saí no meio do mato procurar meus irmãos. Mas ele fala, eis-me aqui. Olha, aqui a gente tem a sensação que é alguém que honra o pai,
alguém que honra a mãe, alguém obediente. E era difícil. Vai falar mais adiante que ele se perdeu no caminho. Era um caminho que ele não conhecia. E ele saiu andando. Eu lendo alguns irmãos, fala que era aproximadamente 80 quilômetros. Era uma caminhada. Não tinha GPS, não tinha Uber, não. Era no P2, olha lá, andando. E ele vai, eis-me aqui, eu vou. Uma característica interessante, obedecer ao pai. Além de obedecer, ser pronto. Fala, não, eu vou, eu ajudo. Vamos tomar banho para reunião? Eis-me aqui, tô indo. Ah, não, deixa eu terminar aqui. Vocês têm sido dispostos a obedecer seu pai? Não vai responder não, é uma pergunta. Vamos ver, um pouquinho mais adiante. Eu vou um pouquinho para frente para a gente entender um pouco de José, tá? Mas a gente já vai voltar. 42, versículo 21. Aqui é quando eles estão na frente de José. José já é o governador. E eles falam um pouco quando eles colocaram José no poço. Olha o que eles falam. 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. O que eles estão falando aqui, os irmãos dele? Quando Josué fala que eles são espiões da terra e começa todo aquele bolice, eles começam a confessar o que eles fizeram com José. Eles começam a falar, tá vendo que isso aí aconteceu? Porque quando José estava lá, e eles falam que nós somos culpados, porque nós vimos a angústia da alma quando ele nos rogava. Então, aqui nós entendemos, José não foi felizinho pro poço. Ah, pode me jogar. Ele foi angustiado, com angústia de alma. Ele fala, por favor, me tira daqui. O que eu fiz para estar aqui? Isso nos mostra que José é como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas angústias. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu vim de tão longe. Achei que vocês iam ficar felizes de eu chegar aqui e encontrar vocês. Vocês me jogam no poço. Por favor, me tira daqui. Eu quero ver meu pai, quero ver minha mãe. Imagina eles vendendo ele como escravo. Ele, o que vocês estão fazendo? Por favor, não me vende. Eu quero ver meu pai. Vocês vão me deixar longe da minha mãe. Poxa, difícil a situação. Olha quanta angústia José passou. A ponto do irmão dele saber que ele passou por essa angústia. E sabe o que é terrível ouvir? Enquanto ele angustiava lá, os irmãos dele sentavam e comiam pão. Ele gritando desesperado lá e os irmãos dele comendo. Uma frieza. Como se não estivesse fazendo nada. Eu acho que isso provocava um sentimento ainda maior. Vocês me jogam aqui, estão judiando em mim e ainda sentem e comem pão. Não foi fácil ir pro Egito. Eu não sei como que o escravo ia naquela época, se ia acorrentado, se ia preso. Mas você sai do preferido do seu pai e vai ser como escravo. O escravo daquela época era um pouco diferente do escravo que a gente é acostumado a ver no Brasil. O escravo geralmente se dava a alguma nação que perdeu a guerra. Então, toda a família ali daquela nação que perdia a guerra passava a ser escravo. Então, não era apenas um serviço braçal. Às vezes, eu tinha um escravo que ele tinha um estudo maior que o meu, que a minha nação ganhou de outra nação. Alguém que sabia ler e escrever e eu não sabia. Então, eu pegava um escravo para ensinar os meus filhos. Era muito comum isso. Então, não era o escravo um serviço braçal para colheita de café, como era aqui no Brasil.
tinha diversos tipos. Tanto que José foi cuidar da casa, foi ser um administrador ali da casa. Tá? Então olha que interessante, José tinha os mesmos sentimentos que eu e você. Alguém já passou angústia? Já ficou indignado com uma situação? Por que estão fazendo isso comigo? Por que estou sendo rejeitado desse jeito? Olha, José passou por tudo isso e mesmo assim se posicionou firmemente pelo Senhor. Vamos, Gênesis 39. Aí, eu vou ler do 2 ao 6, tá bom? Gênesis 39, do 2 ao 6. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José com mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera o mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de boa aparência. Então aqui nós, por mais angustiado que José foi angustiado, mas o Senhor abençoava. E por que o Senhor abençoava? Porque o Senhor falou, esse aqui eu vou abençoar. Era por isso? O que vocês acham? Por que o Senhor abençoava tanto José? O que vocês acham? Que é a ponto do senhor dele começar a ficar mais rico ainda. O Senhor abençoava tanto José? Oi? Sim, ele é assim. Que o Senhor fala, esse eu vou abençoar e esse não. Vocês já pensaram nisso? O Senhor escolhe aí aleatoriamente. É o que a Gigi falou, pelo caráter de José, pelas escolhas de José. Ainda não tinha nenhum livro da Bíblia escrito. Quem escreveu foi Moisés. A tradição, o conhecimento de Abraão, de Deus, de Jacó, provavelmente foi passado falando, contado a história. Mas ele conhecia o caráter de Deus e ele se posicionava. E o Senhor abençoava pelo seu posicionamento, pelas suas escolhas. Então era alguém que tinha um caráter conforme a vontade de Deus. Por isso o Senhor o abençoava. E além de tudo era bonitão. Era grandão e bonitão ainda, a Bíblia fala. De boa aparência. Então vamos ver um pouquinho mais sobre José. Já está em reta final, tá? Olha lá, o 39 do 8 ao 9. Olha o que fala. Ele, porém, ele era bonitão, lembra disso, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa. Ele não é maior do que eu essa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha outra característica de José. Ele entendia que o pecado, o adultério,
contra a mulher de Potifar. Não era uma traição apenas contra o seu senhor. Era uma traição contra Deus. Que ele ia pecar contra Deus. E ter uma relação sexual assim era um pecado contra Deus. Isso é uma atitude de quem conhece a Deus ou não? É uma atitude de quem conhece a Deus. Imagina, eu vou pecar contra o meu Senhor e contra Deus eu vou pecar. Vou ter uma relação sexual assim, fora do casamento? À torta direita? Não, é um pecado sério. E note que no versículo 12, olha o que ela vai falar no versículo, no versículo 10, 39 e 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Guarda esse versículo 10. Não foi um não. Não foi não, isso é pecado contra Deus. Não foi uma vez. Ela persistia, falava diariamente. Vem se deitar comigo. Vem, José. Vem cá, bonitão. E ela insistia, e ele persistiu no não. Jovens, eu vou falar algo da minha experiência. Às vezes falar um não para algumas propostas desse mundo é fácil. Mas quando elas persistem, insiste, é aquele ditado: a água mole com pedra dura, tanto bate até que cura. Mas o crente não pode. Ele tem que persistir. Não, não, não. Todo dia de manhã você acorda, você tem que lutar contra o pecado. Todo dia de manhã você acorda, você tem que orar: Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Guarda-me, Senhor, para mim não pecar. Todo dia. Não, mas todo dia, todo dia. Não vacila, não você dá brecha. E olha algo interessante, José persistia no não. Imagina que chato essa mulher. Acho que José via falar: lá vem de novo. Lá vem a doida de novo. Não, não. O Senhor Potifar nem sabe o que tem na despensa. Eu controlo tudo. Eu sou o Senhor. Eu vou trair o homem que me confia tudo isso. Eu vou trair meu Deus. Não. Não é não. E persistia. Versículo 12. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo fora. Olha aqui. Você lembra que ela falava com ele, né? Ela fazia propostas indecentes, ficava convidando. Vem, vem, vem. Mas agora fala que ela agarrou ele. Ela agarrou ele. E o que ele fez? Sai daqui, saiu correndo. Ele correu. Ele ficou vários dias, não, não, não. E Satanás, amados, ele tenta te seduzir. Ele fica: vai, Gu, aceita. Você vai. Vai chegar uma hora que ele vai ter medo de te agarrar. Vem aqui. Aí você tem que sair correndo. Se eu não vou conseguir me conter, corre. Foge. Foge. Irmãos, se eu fico perto de tal companhia e toda vez que eu fico perto dessa pessoa, eu peco, não fica perto dessa pessoa. Foge. Poxa, tem uma pessoa que me balança toda vez que eu fico perto. Não fica perto, foge. Eu acho que eu não vou me controlar. Se ela me agarrar, eu vou agarrar de volta. Foge. Corre. Não foi o que José fez? Saiu correndo. Largou a roupa. E daí vem a história distorcida. Outra
Já tinha sido apunhalado pelos irmãos. Agora pela mulher do Senhor. Agora ele sai de uma casa confortável, vai pra cadeia. E sabe o que eu achei interessante? Nenhum momento fala que ele tentou conversar com o Potifar, falou, viu, a mulher que é louca. Ela que tentou me agarrar. Não fala isso. Ele preferiu ir pra cadeia. Ou talvez não tinha nem esse direito de contar sua versão da história. Mas ele foi pra cadeia. O 21, 39 e 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinham os carcereiros de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nova traição. Mas novamente o Senhor era com José. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina que José ele não tivesse fugido. Ele tivesse realmente aceitado a proposta da esposa de Potifar e tivesse tido uma relação com ela. E fosse descoberto o adultério. Ele ia para cadeia? O Senhor ia ser com ele? Aí tá mais difícil. O Senhor ia ser com ele? Como fazer um sacrifício agora, perdão, pecado? Você tá na cadeia. É um pouco mais difícil. Hoje você pode orar e pedir perdão. Porque é um cordeiro perfeito. Entendi. Por que o Senhor abençoava tanto José? Porque ele era fiel. Porque ele honrava o Senhor. E ele vai pra cadeia, mas o Senhor faz prosperar. Imagina ser o chefe da cadeia. Engraçado isso. Todo... O carcereiro não tá nem aí. É o trabalho mais fácil do mundo. Deixa na mão do rapazinho ali, ele cuida de tudo. Vê quem precisa comer, quem precisa fazer tal tarefa, ele cuida de tudo. Só fica sentadinho aqui de boa. E ele trabalhava. Agora olha que interessante, versículo 40. Gênesis 40, versículo 6. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eu li muito mal, mas o que aconteceu aqui? José dá a entender que ele era alguém que reparava nas pessoas. E ele chega de manhã, a Bíblia ressalta isso de manhã. Você tá triste? O que tá acontecendo? Tá com semblante triste? Aconteceu alguma coisa? Tá precisando de algo? Olha, alguém que olhava ao redor, se importava com as pessoas. Às vezes, amado, não sei se você já teve esse sentimento, eu falo porque assim, todos somos pecadores. Mas às vezes você olha para um irmão e fala, esse é mais pecador que eu. Você já teve esse sentimento? José era melhor que esses homens. Ele não fez nada para estar lá. Mas ele era humilde. Se importava, perguntava, o que está acontecendo? E no se importar com o próximo, em prestar atenção, foi que apareceu a oportunidade dele ser governador. E se ele não tivesse reparado? Se ele não tivesse olhado, deixa esse cara emburrado aí, quer ficar com cara feia, deixa ele, deve estar com fome. E aí? Será que ele ia saber o sonho?
Será que o Faraó ia conhecer ele? Ele ia interpretar o sonho? Amados, olhem as pessoas do seu lado. Olhe os irmãos do lado. Ajude os irmãos. Irmão, você precisa de oração? Poxa, às vezes já aconteceu isso com você, você está e vem um sentimento de um irmão, vem pelo Gustavo. Hoje tem o WhatsApp, é tão fácil. Ô, Gu, tá tudo bem com você, meu irmão? Tá. Você tá precisando que eu ore por algum motivo? Se importe com os irmãos. Ah, mas parece ser tão chato isso aí. Não é. Se importe com os irmãos. Muitas vezes, alguém precisa. Sim, irmão, eu preciso. Tá difícil a luta. Perguntar tudo bem, a pessoa. Tá? Não tá tudo bem. O que tá acontecendo? Vamos orar junto? Talvez é um assunto delicado, não posso expor. Mas vamos orar junto. Para trazer conforto. Isso é uma boa prática. E agora, eu preciso encerrar que o tempo já tá estourando. Eu vou adiantar um pouquinho. Vou falar quando José ele viu seus irmãos. José ele tem dois filhos. Um, os filhos de José, cada um tem um significado de um nome. Vou até ler aqui essa parte rapidinho. Ó, Gênesis 41, 51. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, o primeiro filho, Manassés, significa esqueci da casa do meu pai. Esqueci do trabalho na cadeia, esqueci de tudo. Segundo filho, ao segundo, chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, o primeiro filho significava esqueci da minha casa. E o segundo, prosperei na aflição. Dá a entender, passado ficou para trás. Esqueci. Tô bem no Egito. Daí chegam os irmãos de José. Gênesis 42, 7. Vendo José aos seus irmãos, Gênesis 42, versículo 7. Vendo José aos seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: De onde vins? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. E olha o que fala no 42, 17. E os meteu junto em prisão por 3 dias. Alguns irmãos falam que José testou os irmãos dele para ver se realmente eles mereciam perdão. Mas o meu sentimento e que eu tenho orado para o Senhor, acho que essa não é uma interpretação para esse texto. O que acontece é que José estava num conflito terrível. Eu esqueci. De repente eu vejo lá na fila do pão os meus irmãos. Os 10 cara de pau. Me pedindo comida. Imagina o turbilhão de sentimento que veio em José. Eles não falavam asperamente com ele? Ninguém falava pacificamente com ele? E como que ele respondeu aos irmãos dele? Asperamente. O que vocês querem aqui? O que vocês querem? Ah, a gente quer comida. Comida? Nada. Tudo espião. Vai pra cadeia. 3 dias. Eu acho que nesses 3 dias ele ficou pensando. E agora? Eu mato? Dou prisão perpétua? Ah, amados. Tá aí uma das lições mais difíceis da vida cristã. Perdoar. Ah, como é difícil perdoar aquele que nos ofendeu.
Envolve uma mistura de sentimentos. Isso mexe com o nosso orgulho. Como assim? Como alguém me ofendeu de tal maneira? Alguém traiu minha confiança? Como que eu vou perdoar alguém tão mal? O que a Bíblia fala sobre o perdão? O que a Bíblia fala sobre o perdão? É uma pergunta. Oi? Perdoar. Lá na oração do Pai Nosso está assim: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos têm ofendido. Ah, que assunto delicado, irmão. Como é difícil, como é pesado falar sobre isso. Oh, em conversa com o Rodrigo, ele falou sobre um vídeo. É um americano. E se eu não me engano, o rapaz matou, eu não lembro se era 42 ou 37 mulheres. E ele estrupou a filha dele e matou a filha dele. E ele confessou os crimes caradamente. Para não ter pena de morte, ele confessou. E aí fez um acordo com a polícia para encontrar os corpos. E tava lá os depoimentos dos familiares. Você é um monstro, você merece morrer de forma lenta, dolorida. Testemunho. Daí vai um senhor barbudo e ele fala assim: viu, senhor, eu não lembro o sobrenome dele. Fala, você me deixou numa situação difícil. Porque eu creio em Deus. E eu. Você fez eu cumprir o sentimento de perdoar, a ordem do meu mestre de perdoar. Por todos aqui te odeiam. No meio da audiência, ele falando: mas eu quero te falar, eu te perdoo. Tão fácil falar e fazer. Poxa, irmão. E aqui nós vemos que José, ele teve dificuldade sim com isso. Ele mandou os irmãos para cadeia. Daí falou: não, vem para minha mesa, vamos comer. Daí ele pega, põe a taça em Benjamim, que daí ele descobre que tem outro irmão. Daí os irmãos vai lá, prende eles. E a gente vê esse conflito, e a Bíblia, ela é honesta, ela expõe. José era um bom homem, sim, tinha um caráter excelente, mas ele teve uma dificuldade tremenda em perdoar os irmãos dele. E não era fácil. Poxa. E ele fica nesse impasse, até por fim ele desaba a chorar. Ele fala: não aguento. Ele fala: ó, os irmãos dele ali atormentados, os irmãos dele aterrorizados. O que a gente vai fazer? Ele pediu para trazer Benjamim, trouxeram, o pai dele falou que não era. E eles falaram: não, ele vai voltar para casa. E José prende eles e fala: Benjamim não vai voltar, vai ficar aqui. E os irmãos dele se desesperam, falam: o nosso pai está chorando, o nosso pai vai ficar desesperado se a gente chegar lá sem ele, o nosso pai vai morrer. Já perdeu um, agora perde o outro. Daí ele começa a pensar, enquanto ele ia machucar as pessoas: vou machucar o meu pai, vou dar mais desgosto no meu pai por um ato de vingança. Poxa, irmão, esses sentimento do perdão é algo difícil. Olha, eu falo até mesmo que humanamente é impossível. Não sei como está seu coração. Tá difícil de perdoar alguém. Alguém te ofendeu. Pode ser até mais de uma vez. Ou sempre tem te ofendido. Bom, mas se você quiser continuar tendo a bênção do Senhor na sua vida,
é necessário o perdão. Você pensa, mas eu não consigo. Ora, pede para o Senhor. Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a liberar o perdão. Me ajude a digerir essa situação. Me ajude a encarar, a pedir perdão. E aqui eu gostaria de encerrar. Amados, um resumo. Seja firme como José. Persista firmemente pelo Senhor. Se a situação for tentadora demais, fuja, como José fugiu. E se a situação for perdoadora, não demore dias como José. Apresente a sua causa para o Senhor. Peça o Senhor te ajudar com o perdão. Para Ele colocar o sentimento de amor. Não cultive ódio, raiva, ressentimento dentro de você. Isso se chama raiz de amargura. E se o Senhor não tirar isso do seu interior, você não consegue frutificar, prosperar no Senhor. Então, peça para o Senhor. Senhor, me ajude, pessoal. Eu não sei da sua situação que você passou nos últimos dias, nos últimos anos. Mas eu gostaria de terminar com um apelo. Tenha um minuto de orar para o Senhor. Peça para o Senhor. Senhor, o que eu guardo de sentimento de mágoa no meu interior? Que aqui que precisa sair. Imagina, você precisa cultivar a terra. Só que tem um monte de pedra. O que você precisa fazer com essas pedras? Tirar. E às vezes para tirar precisa de um esforço. Isso dói, machuca. Mas eu queria terminar pedindo para vocês terem um minuto de oração. E no seu íntimo, você e o Senhor. Fala, Senhor, o que precisa ser removido do meu interior? Tem mágoa aqui? Tem ódio? Tem rancor? Eu preciso liberar perdão para alguém? Aham. Eu não tava nem aí, né? Ele chora. É verdade. O Lucas lembrou. Enquanto as pessoas xingavam esse senhor que eu falei, falavam que ele merecia morrer, ele tava nem aí. Da hora que esse senhor barbudo vai lá e fala, eu te perdoo, você vê que a face dele muda. E ele, o que tá acontecendo? E você vê que o semblante dele cai. Mas eu gostaria de convidar vocês para orar. Seja sincero, por mais que doa, até lembrar de certas coisas do passado, peça pro Senhor cuidar, pro Senhor remover, para tirar isso do seu interior. Deixa um coração fértil para receber a palavra do Senhor. Não guarde um pedregulho, não guarde uma mágoa aí dentro. Ore pro Senhor. Vamos ficar, vou dar uns 2 minutinhos e gostaria de falar. Você tá com sentimento? Ajoelha. É você e o Senhor. Esquece o irmão do lado. Como José, não esquece o que os irmãos vão pensar. É você e o Senhor. Ajoelha, fecha os olhos e ore pro Senhor. Peça pro Senhor. Vasculhe cada cantinho do meu coração, Senhor. Pode ser que o Senhor fala. Você orando, fala, lembra, em setembro de 2017, tal pessoa fez isso. Você, eu quero bater nela. Você precisa perdoar. Chegou a hora. Fala, Senhor, eu não consigo. Ele fala, vem cá que eu te ajudo. Vem cá. Agora é de pegar no colo. Vamos orar?
sabe? E quando José desiste de prender, de torturar ali seus irmãos, fala que ele fala: eu sou o José, não quero fazer mal para vocês. E ele abraça Benjamim, seu irmão, começa a chorar. Depois o pai dele vem e ele acolhe todos os irmãos dele. Depois ele volta a viver em família, volta a conviver com os irmãos dele, consegue ver os sobrinhos, os filhos do sobrinho, porque ele liberou o perdão. Se ele não tivesse dado o perdão para os irmãos dele, ele poderia ser próspero financeiramente, poderia ser bem sucedido no trabalho, mas ele ia guardar uma frustração familiar de não poder ter os irmãos dele ali, não poder ver a casa dos irmãos. E daí ele faz um pedido: ó, eu não vou poder ir para nossa terra, mas quando eu morrer, vocês levam meus ossos de volta lá? Vocês levam meu corpo lá na terra do meu pai? Eu não quero ficar aqui no Egito. E o Senhor honrou ele. Senhor amado, Senhor, muito obrigado pelo testemunho de José. Senhor, que lições valiosas o Senhor nos dá a entender sobre o caráter dele. Senhor, nos ajude a posicionar firmemente como José se posicionou. Senhor, a não concordar com o pecado, a não concordar com os erros dos outros, a não ser, Senhor, um Maria vai com as outras, a ser firme no posicionamento com o Senhor. Ó, Senhor, até mesmo de fugir quando a situação está fora de controle. Senhor, nos dê força nas nossas pernas. Senhor, se o pecado bater, nos agarrar, que nós possamos correr, Senhor. Nós não queremos pecar contra o Senhor. Nós não queremos magoar a Ti. Não queremos, Senhor, ofender ao Senhor. Ó, Senhor, e nos ajude a liberar o perdão para aqueles que nos têm ofendido. Ó, Pai, nós confessamos como é difícil isso. Como é doloroso tocar nesse assunto. Como isso mexe com os nossos sentimentos. Como é difícil entender. Senhor, mas nos socorre. Ó, Senhor, nos ajuda, Senhor. Carrega-nos, Senhor. Ajuda-nos a liberar o perdão. Ajuda-nos, Senhor, a amar os nossos próximos. Ajuda-nos, Senhor, a amar quem está do nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, até mesmo orar para aqueles que nos ofenderam, pedindo para que o Senhor livre eles do mal. Ó, Senhor, produza isso em nós. Nós queremos, Senhor, nessa manhã abrir mão do nosso eu, do nosso sentimento. Nós queremos abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, Senhor. Nós queremos abrir mão de nós mesmos para seguir o Senhor, para seguir o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, tira o pecado do nosso interior. Nós queremos seguir ao Senhor. Nós queremos ser um amigo. Nós queremos ter uma comunhão íntima com o Senhor. Não queremos estar agarrado a nada que impeça isso, Senhor. Limpa o nosso interior por completo. Ó, Senhor, retire todos esses sentimentos de amargura, de ódio, de rancor. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente encerra aqui.